Bastante coisa. Então, bom dia, Isa, bom dia a todos aí, Peixoto, Bruno, Fausto, todos que nos assistem aí. Feliz 2024 para todo mundo. Então, acho que esse é um ano que bastante promissor. Fausto, que ano passado perdia o sono com Americanas no começo do ano, agora perde o sono com um motivo muito melhor, né? Então, parabéns aí também pela filha. Começando aqui, então, fazendo um resumo muito rápido de 2024, de 2023 e de como isso vai guiar o nosso ano, né? Eu acho que 2024 foi mais um ano de atividade econômica surpreendendo para cima, mundo afora, né? Então, pegar todos os eventos geopolíticos que a gente teve, eventos econômicos que a gente teve, principalmente política, foi um ano de reversão de parte dos estímulos fiscais e principalmente dos estímulos monetários, né? Então, ciclos de alta de juro, numa velocidade sem precedentes. E ainda assim, a atividade econômica surpreendeu. Então, fica muito difícil antever uma desaceleração muito forte da atividade agora para 2024, em boa parte do mundo, no que depender de política monetária e de condições financeiras, né? Então, de um lado, a atividade surpreendeu para cima, mas o ponto é que a inflação surpreendeu para baixo. A gente teve uma normalização das cadeias de produção, a gente teve aí uma normalização também do preço de commodities importantes, né, e da cadeia do petróleo. A gente teve aí também, então, a normalização com cadeias de produção, acho que mundo afora, mas pensando em Estados Unidos e Europa, alguns preços de bem duráveis, esse com destaque aí para automóveis, puxando para baixo. E no caso do Brasil, a gente teve um choque de oferta favorável no agro, que não só deu um estímulo para a nossa atividade econômica, como colocou os preços para baixo de alimentos, né? Então, lá um pouquinho antes da virada do primeiro para o segundo semestre, uma revisão muito grande das estimativas de inflação aí do mercado, o IPCA chegou a ser projetado aí em 6,5%, 7%, fechando o ano em 4,5%. Então, é um ano que fecha com bancos centrais começando a cortar juro em alguns casos, ou sinalizando que o próximo movimento é de baixo. E aí, quais são as perspectivas a partir disso para 2024? Pensando primeiramente nos Estados Unidos. Estados Unidos, até o final do ano, né, o quarto trimestre, a virada terceiro para o quarto tri, tinha uma dúvida se o Fed não precisaria, porventura, voltar a subir o juro, né? Então, atividade surpreendendo para cima, a gente teve uma leitura ruim de inflação, mas seguida aí por leituras bastante benignas, especialmente no caso de bens. Na nossa cabeça, o Fed deixou claro agora que precisa acontecer muita coisa para voltar a subir juros, assim, o negócio está totalmente fora do nosso radar, tá? Precisaríamos ser alguns meses acumulando aí leituras altistas de inflação. A gente acha que a gente até deve ter um repique inflacionário. O dado de novembro ali teve uma queda muito aguda, parece uma volatilidade na parte de bens, mas é um cenário de inflação mais benigno, né? Então, parte a política monetária fazendo o seu trabalho, mas parte principalmente a reversão de choque de oferta. E olhando para o mercado de trabalho, que se recuperou muito rápido também. Então, aqui a gente nem está falando das contratações que continuam fortes, mas a oferta de trabalho nos Estados Unidos também teve uma reação mais rápida do que se esperava no ano. Então, nos Estados Unidos agora, a gente vê uma economia ainda bastante resiliente, com uma inflação acima da meta, mas é aquilo, a gente discutia se a inflação dos Estados Unidos era 2,3 ou 3,4, agora a gente está discutindo que ela é 2,3, sendo que nos últimos 6 meses ela roda aí na casa dos 6%. Tem algumas especificidades que justificam ela rodar aí na casa dos 2%, perdão. Ah, mas a verdade é que é um cenário mais benigno em que vai dar conforto para que o Fed corte juro, né? Então, o mercado já precifica aí 150, até um pouquinho mais, pontos aí de corte, começando em março. Ah, eu ainda acho que o Fed poderia ser um pouco mais conservador e não começar na reunião de março, esperar uma reunião a mais. Mas, enfim, tá traçado aí um caminho de cortes. A grande dificuldade é que, como não foi a política monetária por si só que trouxe essa desaceleração da inflação, né? Então, quando a gente olha o principal canal da política monetária, tem, claro, o canal das expectativas, mas é como ela desacelera a atividade. E a gente não viu essa desaceleração de atividade. Então, como o principal canal não foi o de política monetária,
fica pouco claro o que deve acontecer os próximos passos da autoridade americana, a monetária americana. É corte, tá? Mas se vão ter esses seis cortes de 25 que estão precificados, eu acho que a gente vai precisar de uma dinâmica de inflação mais favorável, pensando principalmente na dinâmica de atividade. A gente vê se como benigno nos Estados Unidos, continuando um pouco a atividade. Em termos de taxa de crescimento, parece que o pior já foi, as principais métricas de condições financeiras do Fed já apontando aí para uma política monetária no campo estimulativo, uma política monetária não, condições financeiras no campo estimulativo aí já nos próximos trimestres, né, quando a gente olha não só o nível da Fed Funds, mas o quanto que fechou de juro longo, os mortgages, o quanto que a bolsa subiu. A gente teve um afrouxamento de condições financeiras sem precedentes na história dos Estados Unidos, claro que também sucederam um aperto com toda aquela abertura de taxa, mas parece um Fed muito mais confortável. Então, parece um Fed que hoje parecia muito difícil, ou quase impossível, que ele conseguisse conduzir esse pouso suave, e hoje parece que é viável. Então, acho que ninguém mais trabalha, ninguém, não digo ninguém, mas é muito a chance de uma recessão nos Estados Unidos ao longo desse ano, e eu acho que o cenário base aí de todo mundo é corte de juros. Quando a gente vai para a Europa, um cenário um pouco mais difícil por causa tanto ainda dos efeitos do custo do corte de energia, da alta de energia que foi muito grande lá nos impactos, então a energia voltou muito, mas ainda está alta para padrões históricos, mas também ainda da relação da indústria europeia. Então a indústria europeia sofreu um choque de custo e também um choque de demanda via China, e isso não deve mudar substancialmente. Uh, e quando a gente vai para a China, um ano que acho que o governo chinês vai continuar nessa política de fazer o, o mínimo de intervenção possível para garantir um pouso suave, né? Então, a China pode muito bem crescer em torno de 4% nesse ano, alguma coisa entre 4% e 5%. A gente não vê grandes medidas, ainda que a dinâmica de preço de commodity deixa a gente sempre com uma pulga atrás da orelha, né? Fala, poxa, será que tem alguma coisa acontecendo? Olha para o minério, mas enfim, as perspectivas para a China não são de uma reaceleração, pelo contrário, acho que é uma continuidade desse pouso suave, uma economia com muitos desequilíbrios ainda a serem resolvidos. Então, a gente tem um cenário internacional de crescimento bom, principalmente pensando em Estados Unidos, de corte de juros. Ainda acho prematuro a gente pensar em sucessivos cortes de 25 nos Estados Unidos, 25 pontos nos Estados Unidos, porque eu acredito que a gente vai ter algum repique aí em dezembro, janeiro, mas ao contrário do que foi boa parte de 2023, agora, o ônus da prova está com quem acha que a inflação vai reacelerar. E ainda assim, a gente tem uma cabeça nos Estados Unidos de um PCI Core, de um núcleo de inflação lá rodando na casa de 2,5% com 3% ao longo do ano. Está rodando de novo a 2% há um tempo. Então, a gente vê uma inflação razoavelmente controlada e um processo de corte de juros do Fed ao longo do ano. Quando a gente vem para o Brasil, eu acho que vale destacar a atividade econômica surpreendeu positivamente o consenso, mas é muito fácil explicar a história do crescimento do Brasil ano passado. Parte por causa do agro, parte por causa do impulso fiscal, da PEC da transição, o governo gastando 200 bilhões a mais. Para 2024, para mim, o principal driver de crescimento passa a ser a política monetária. Então, o Banco Central está cortando juro. A gente acredita que essa Selic tem espaço aí para ser cortada aí para casa dos 9,10. Eventualmente, até furar os 9%. Mas aí a gente precisa de uma série de fatores benignos para o Banco Central, em linha com a gestão que tem sido nos últimos anos e com a comunicação do Banco Central. Então, o IPCA surfou essa dinâmica favorável aí dos bens industriais, teve um choque ultra favorável ano passado de alimentos. Esse ano, com o El Niño, a gente já está vendo coisas diferentes, a gente começa a ver coletas pressionadas, serviços vindo razoavelmente em linha com a dinâmica inflacionária. Então, a inflação de serviços podia sim estar um pouco mais pressionada se a gente analisasse só o mercado de trabalho, mas a verdade é que não seria muito mais pressionada, não, tá? Então, a gente tem um IPCA aí entre 4 e 4,5 esse ano, a gente vê o consenso revisando, eu acho que o consenso dos economistas deve ir para alguma coisa em torno de 3,2 com 3,7 com essa onda de El Niño, eu diria aí uma mediana de 3,4. Mas a gente tem essa pressão de um lado de alimentos
e a gente vai ter os drivers de sempre da inflação, né? Então, esse nosso cenário, inflação em torno de 4,1 é nosso número oficial, ele embute uma inflação de industriais de 2%, serviços em torno de 5%, alimento alguma coisa entre 2% e 3%. Agora a gente está repensando um pouquinho alimentos com as coletas e com essa dinâmica de El Niño. Ainda assim, é uma dinâmica muito favorável para o Banco Central. Então, se a gente for pensar na nossa visão, a taxa neutra de juros hoje está em torno de 5, com 5,5, com as expectativas em torno de 3,5 com 4, você está falando de uma Selic terminal em torno de 9. Com esse quadro benigno, caso o quadro benigno se materialize, a inflação venha mais perto do que para onde eu acho que vai o consenso dos economistas, e provavelmente as expectativas de 2025 e 2026 vão ceder também. E aí o Banco Central poderia até testar patamares abaixo de 9%, o que eu acho que vai ser uma realidade na próxima gestão. Então, é um cenário de juros em queda, eu acho que isso puxa atividade aqui. A gente vai ter um estímulo fiscal menor no ano, a gente não vai ter o boom do PIB agro, mas pensando no crescimento na margem da economia, né? Então, eu não vejo hoje nenhum driver que faça com que o PIB brasileiro cresça abaixo do potencial nos 4 trimestres que a gente tem esse ano. O monetário é para cima, o fiscal é um pouco para cima, na margem. Ah, o agro vai ficar um pouco mais ou menos de lado e vai ser um mundo que não vai concorrer para um crescimento menor. Na nossa cabeça, então, a gente tem um crescimento acima do potencial em todos os trimestres do ano. Só que, como o segundo semestre de 2023 a economia ficou mais ou menos de lado, isso está dando um crescimento do PIB em torno de 2%. Mesmo crescendo acima, na minha cabeça, o potencial do PIB do Brasil é 2%, cresce acima disso nos 4 trimestres desse ano. Mas aí, quando eu faço a média do ano passado, que eu tenho um efeito base muito alto de agro e fiscal, acaba dando um crescimento em torno de 2. Mas o year over year, quando eu pegar o crescimento do quarto trimestre de 2024 contra o quarto trimestre de 2023, ou seja, o crescimento acumulado nesse ano, isso aí vai dar certamente alguma coisa entre 2,5% e 3%, tranquilamente. Esse é o nosso cenário para o ano hoje, tá? Eu acho que tenho mais 2 minutos aqui. A surpresa, acho que a minha principal surpresa da parte político-fiscal foi que o Haddad conseguiu aprovar, no apagar das luzes aí, um MP que tem um impacto arrecadatório muito grande, a 11,85. Eu acho que, enfim, deixa eu, talvez possa comentar um pouco mais, mas o meu único ponto, o meu único porém é que a capacidade de arrecadar de qualquer medida, né? Qualquer aumento de imposto, o governo arrecada em detrimento de algum setor. E a gente teve agora no começo do ano o envio também de uma, enfim, uma MP controversa que trata a questão das desonerações e do PERS, do estímulo ao setor aí de bares, restaurantes, esses setores, e é um caminho correto, mas também mexe um pouco com compensação tributária. Então, a dita sanha arrecadatória do governo continua, mas acho que vai ser um Congresso um pouco menos receptivo. Para o fiscal, eu acho que o governo fez um monte de one-off, aí tem um monte de manobras contábeis, antecipação de pagamento, aprovação de medidas que tributam o estoque, que tem um impacto muito grande no primeiro ano e não nos demais. Ainda assim, a gente caminha para um déficit em torno de 1% do PIB, na nossa visão. Tá? Então, acho que a gente vai voltar a ter todos aqueles estresses a partir de março, contingenciamento, maio, mas enfim, não acho que isso vai ser um driver importante para preço. Acho que a principal contribuição da política fiscal para 2024 vai ser parecido com o que foi 2023 e 2022. Então, antes da pandemia, a gente tinha um juro que estava indo de 6,5 para alguma coisa em torno de 4, uma Selic, né, 4,25, e uma inflação corria abaixo da meta. Com esse fiscal, com esse estímulo, com esse Bolsa Família subindo de 0,3 para 2% do PIB, eu acho muito difícil que a gente consiga reeditar aquele equilíbrio benigno sem a gente ter uma pressão inflacionária mais alta. Então, acho que a herança que fica desse fiscal fica menos uma discussão de solvência, mas sim seu impacto macro. Para mim, o impacto macro é mais inflação que acaba demandando um pouco mais de juros. É por isso que a gente está falando aí de uma terminal em torno de 9%, quando antes da pandemia a gente estava aí com um juro indo de 6,5 para 4,25 sem ver inflação. Então tem aí sua contribuição. Acho que tem uns 2% de Selic de equilíbrio aí que o fiscal deteriorado deixou de herança. Mas é isso então do nosso lado.
perspectivas razoavelmente favoráveis para a atividade brasileira também. Inflação ainda tem uma dúvida quanto à questão do alimento, o quanto que tem fôlego ainda essa desinflação global de bens. Então, isso é o que está separando na nossa cabeça um mundo do que o IPCA pode rodar em 3,5, como acho que parte dos meus colegas estão migrando, ou que vai rodar entre 4,5 e 5, como eu acho que deve ser a inflação basal do Brasil quando pararem aí todos esses efeitos benignos que a gente teve. Então, como leva um tempo ainda, a gente está mais ou menos no meio do caminho, entre o 3,5 e o 4,5 com 5, a gente está alguma coisa entre 4 e 4,5 cabeça. Hoje em dia, mais para a parte inferior desse intervalo, 4,1 é o nosso número oficial. É isso aqui do nosso lado, fico à disposição para as perguntas. De novo, feliz ano novo a todos. Acho que depois de muitos anos, aí esse é o primeiro com perspectivas muito favoráveis para todas as classes de risco. Então, a live mais construtiva e começar o ano com uma live mais construtiva.